E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo aí é para comentar o pós-jogo entre São Paulo e Santo André, jogo no ABC Paulista. E esse ano mais jogos feitos aí no ABC Paulista, né? Além do Santo André, tem também o Água Santa, que é de Diadema, aqui do lado da capital paulista. Jogo esse que o São Paulo veio para tentar aí somar pontos, conseguir aí se manter estável dentro do Campeonato Paulista, já que o São Paulo se prepara aí dando ritmo aos seus jogadores para a estreia na Libertadores, né? Daqui umas 3 semanas já se tem a estreia na Libertadores, umas 2 ou 3 semanas. Então, a São Paulo tem que buscar o seu estilo de jogo, vendendo rodagem a alguns jogadores. Para mim, a São Paulo peca um pouco na formação em si, mas, né, se é isso que o São Paulo tem como convicção, é uma coisa que a gente deve acompanhar e ver se realmente irá funcionar. Né? O São Paulo veio ao ABC Paulista enfrentar o Santo André com Thiago Volpe, Juan Fran, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo, Tietê, Daniel Alves, Pablo Hernanes, Vitor Bueno e Pato. Esse time pode sofrer alterações, já que a seleção brasileira pré-olímpica aí se classificou para as Olimpíadas do Japão, né? Então, os jogadores do São Paulo se reapresentam aí essa semana, né? O São Paulo terá livre e poderão ser utilizados para o próximo jogo. Eu acredito que algumas mudanças serão feitas, como provavelmente a saída de um dos centroavantes, seja o Pato ou o Pablo para a entrada do Antony. Eu apostaria na saída do Pato, né? É uma opinião minha. Eu acho que o Pablo ele é muito mais efetivo ofensivamente do que o Pato em si, né? Então eu acho que seria feita essa mexida para colocar ali o Antony aberto de um dos lados. E tem também o Igor Gomes, né, que também é um jogador de seleção, mas eu não acho que aí o Igor Gomes conseguiria ganhar a vaga do Hernanes. Hernanes aí que não fez uma partida tão brilhante, mas se esforçou bastante aí. Também vale se ressaltar que no sábado aí a chuva foi muito forte, chegou a alagar o centro de Santo André ali. Então o campo em si tem os seus cuidados, mas toda a enchente que deu, todos os problemas, as chuvas sequenciais aí que teve no ABC Paulista acabou atrapalhando um pouco a equipe do São Paulo em si, não o jogo. Por quê? A equipe do Santo André conseguia se portar muito bem dentro de campo, né? Conseguia aí burlar as adversidades, porém a equipe do São Paulo sofria um pouco mais para sair com a bola, porque o São Paulo joga com a bola mais cadenciada, bola no chão, toque de bola, e as poças de água dentro do estádio do Bruno José Daniel acaba aí acabou atrapalhando muito, tanto que o Juan Fran sentiu muito, né? O Juan Fran não conseguia jogar devido ao seu lado direito ali ter muitas posses, ele não conseguia fazer a jogada, muitos momentos ali ele não conseguia tomar a melhor decisão devido a essas posses, tanto que acabou deixando a partida no intervalo para a entrada do Igor Vinícius, né? Não só ele, também o São Paulo tirou o Anderson Martins da partida, né? Tirou o Juan Fran e o Anderson Martins para colocar o Everton e o Igor Vinícius. Foi uma substituição aí ousada da equipe do São Paulo. Mexeu fortemente no time e foi pro tudo ou nada, né? A gente via que o São Paulo foi pro tudo ou nada no segundo tempo. Porque no primeiro tempo, devido aí esse atrito com o campo que o São Paulo teve, o time do São Paulo teve no início da partida, uma bobeada ali, um deslize, também teve o erro de arbitragem, que o bandeirinha não assinalou ali o impedimento,
mas a bola foi cruzada dentro da área do São Paulo. O Arboleda conseguiu brigar com o atacante que estava impedido, né? Como ele participou da jogada, deveria ter sido marcado o impedimento, não foi. A bola sobrou no outro lado, tinha dois jogadores sozinhos do Santo André, né? Não é porque o lance estava impedido que você não pode condenar os erros da equipe do São Paulo. E todo mundo, na hora que a bola foi cruzada dentro da área, foi todo mundo para dentro da área. Todo mundo acompanhou a bola, ninguém acompanhou o lance, os jogadores. Né? Os jogadores do Santo André esperaram na entrada da área, dois deles. Um deles, que foi o jogador que marcou o primeiro gol, que foi o Fernandinho, conseguiu dominar com a perna direita e chutar com a perna esquerda. Com o espaço que ele tinha, o tempo que ele tinha, ele conseguiu fazer uma jogada rápida, simples, acrobática, né? Foi plasticamente bem bonito o gol e conseguiu abrir o placar aí logo no início da partida, né? 5 minutos, né? Foi um erro grotesco da equipe do São Paulo, uma desatenção gigantesca. Lembrando, estava impedido? Sim. O lance foi irregular? Foi. Mas o São Paulo não precisava questionar o lance irregular em si, porque também teve uma falha de posicionamento do seu time. Né? No jogo passado, sim, dava para se condenar a arbitragem também, mas não em 100%. Por quê? Porque o São Paulo teve chances de fazer gol, mas não foi efetivo. E nesse jogo contra a equipe do Santo André foi a mesma coisa. O São Paulo ficou com muito mais posse de bola, trabalhou a bola, fazia jogadas. O Daniel Alves vindo ali como um segundo volante do lado do Tietchan para iniciar a jogada, muitas vezes trabalhando de primeiro volante para iniciar a jogada e lançar essa bola para evitar esses atritos do campo, né? Devido às poças aí, ele levantava a bola, fazia jogadas, tentava criar jogadas, mas o São Paulo não conseguia ser efetivo. Teve um lance que a bola foi lançada dentro da área para o Pato. O Pato tentou fazer o domínio e perdeu o contato com a bola. Teve outro lance que o jogador de São Paulo saiu cara a cara com o goleiro, não conseguiu concretizar em gol. E inúmeras outras oportunidades que foram criadas. Então, não adianta você só colocar em pauta o erro de arbitragem, porque além do erro de arbitragem ainda teve um erro de posicionamento da sua equipe. Então, se o jogador não estivesse impedido, de qualquer maneira o São Paulo teria tomado o gol, porque o posicionamento dos seus jogadores estava errado. Mas como o lance em si houve o impedimento, e daí vai ser um dos lances mais contestados aí do que propriamente a efetividade dos jogadores em campo. Os jogadores terem se preocupado em prestar atenção no seu posicionamento, prestar atenção na jogada e não deixar jogadores sozinhos para ter a oportunidade de fazer o gol. Assim como nesse, o segundo gol, a mesma coisa, uma transição rápida, Santo André conseguindo jogar dentro das limitações que o campo mostrava, conseguia utilizar muito do problema do campo ao seu favor, né? Eles faziam lançamentos sabendo que a bola ia ficar na poça e o jogador de Santo André ia pegar a bola. Os jogadores do São Paulo, tá certo que estão acostumados a jogar com um campo melhor, campo com uma drenagem rápida, onde vai ficar sempre seco, não tem problema. E o Santo André já está mais habituado. O ABC sempre sofre muito com enchentes, essas coisas, principalmente Santo André. E acaba que o time se acostuma àquele estilo de jogo, se acostuma às adversidades do campo e conseguiu usar isso a seu favor. São Paulo não conseguiu neutralizar esse tipo de jogada e num contra-ataque aí, num dos tantos contra-ataques feitos pela equipe do Santo André, o jogador de Santo André cruzou a bola dentro da área e entrou sozinho ali o Vieira para fazer o gol, sem marcação, o Carlos Eduardo. Ele entrou sem marcação, sem ninguém, batendo ali de coxa, joelho. Foi um lance onde ele estava sozinho, só empurrou pro gol e fez o gol.
Ele ainda teve outra oportunidade de fazer num outro contra-ataque rápido deixado pela equipe do São Paulo, aonde o Thiago Volpe fez uma grande defesa, né? E no segundo tempo aí o São Paulo não conseguia. Teve em dados momentos aí do segundo tempo, o Thiago Volpe estava jogando dentro do campo de ataque do São Paulo, ou seja, o São Paulo estava com os 11 jogadores no campo de ataque e mesmo assim não conseguia criar jogada. O São Paulo muito engessado em alguns momentos, muito burocrático em alguns momentos, mesmo com as mexidas, tirou o zagueiro, colocou o Everton para jogar aberto, tirou o Juanfran, que sentiu um pouco ali o campo, colocou um garoto para ter essa mobilidade, mas não tinha profundidade, não tinha uma velocidade na transição. Quando teve a oportunidade do Vitor Bueno, que cara a cara com o goleiro chutou para cima, né? Então a São Paulo criou, mas pecou muito, né? E no segundo tempo acabou nos próprios erros não conseguindo aí reverter o placar, porque São Paulo teve oportunidades. O gol do São Paulo saiu numa dessas tentativas de criação de jogada. O jogador de São Paulo sofreu a falta. Daniel Alves foi para a batida, chutou, a barreira abriu, bateu nas costas do jogador e acabou indo para o canto oposto onde o goleiro tinha ido. São Paulo aí diminuindo o placar. Na saída do campo foi questionado aí o Vitor Bueno. Ele falou que São Paulo aí precisava se focar um pouco mais, tudo mais. E quando ficou sabendo que o gol estava irregular, questionou tudo, mas não colocou como principal problema que o São Paulo teve. Ele se colocou com o erro que ele fez, né, na chance que ele teve e não conseguiu fazer o gol, né, que ele estava cara a cara com o goleiro e acabou chutando para cima, tentando tirar ali, batendo colocado, a bola subiu demais. Mas é muito mais pela adversidade. O São Paulo jogou contra dois adversários nesse jogo. Foi contra o Campo, né, que não estava muito bom, e o time do Santo André. E dados momentos do jogo jogava contra si próprio também, onde São Paulo não conseguia achar brechas porque não tinha movimentação dos seus jogadores. Todas as bolas vinham no Daniel Alves, que lançava ela para algum lugar, vinha atrás para lançar em algum lugar, voltava para trás para lançar ela, e ficava meio monótono. São Paulo não conseguia colocar a bola no chão, ou se não criar jogadas rápidas ali com 2 ou 3 toques, assim como o Santo André estava fazendo. Não era muito difícil. Você sabe que tem posse? Tem. Então tapa um pouco mais forte, não muito rente ao chão, que com a velocidade ali a bola vai um pouco mais rápido, mas com a bola um pouco mais alta para ela quicar na posse e ficar. Não, São Paulo não tentou esse tipo de jogada em velocidade. Tentava muitos lançamentos e com esses lançamentos não resultava em muita coisa, né? Tinha um Pato lá na frente que não conseguiu fazer um bom jogo e perdeu um outro centroavante que estava jogando mais pelo lado, que é o caso do Pablo, que também não teve poucas oportunidades de chegar lá na frente para chutar. Um lance que ele apareceu na partida assim mais claramente foi numa bola que ele, no campo de defesa, fez um drible, jogando a bola pelo meio das pernas e armou um contra-ataque do São Paulo, que foi desperdiçado na transição de jogada. Então, São Paulo pecou muito. São Paulo ainda tem muito a evoluir. Na semana que vem tem um clássico contra a equipe do Corinthians, que também não vem bem no campeonato, né? Vem de 2 derrotas consecutivas no Campeonato Paulista, mas são 3 derrotas consecutivas na sequência. Pode ser que tenha 4 ou não, né? Vai depender muito desse meio de semana, já que o São Paulo só volta a jogar só no domingo agora, então vai ter a semana inteira livre para tentar aí criar alguma coisa diferente, alguma situação para tentar aí surpreender não só ao time adversário, mas também a si próprio, porque, né, vale se ressaltar que o São Paulo tem que melhorar de dentro para fora, não de fora para dentro, porque senão não vai adiantar de nada. Você depender de que
haja sorte para você vencer uma partida ou que você tenha que ter competência para vencer a partida. São Paulo criou, teve mais posse de bola, como vocês podem ver aí, quase 80% de posse de bola, deu 24 chutes, né, na partida, acertando apenas 10 no gol, mas aí tá na média porque acertou pelo menos aí quase metade, então um número bem alto considerando as outras análises que foram feitas, mas jogou contra a equipe do Santo André que teve 3 oportunidades de gol e fez 2 gols, quase seria 100% se não fosse o Thiago Volpe, ou seja, só 3 oportunidades e o Santo André foi muito mais eficaz do que a equipe do São Paulo. Peço desculpas aí por ter acertado o microfone. Mas os números também mostram essa deficiência do São Paulo. Ele cria, fica mais com a posse de bola, roda, mas não tem efetividade. E quando perde essa bola, tem muitos espaços, muitas brechas que o time adversário consegue achar com facilidade. E quando chega, a possibilidade de conseguir sair na frente é quase de 100%. Então é muito complicado para a equipe do São Paulo essa situação. Trocou aí quase 6 vezes mais passes do que a equipe do Santo André, para ver aí a quantidade de tempo que o São Paulo ficou com a posse de bola. Foi quase 6 vezes maior a troca de passes, acertando bem mais, fez menos faltas, não teve cartões, não teve problemas de impedimento nem nada do gênero, e teve 11 escanteios aí para cruzar dentro da área para fazer alguma coisa e não conseguiu. São Paulo tem que ter um pouco mais de atenção, tem que ter um pouco mais de cautela. Defensivamente, São Paulo vem sofrendo muito nesses últimos jogos. Nesse jogo contra o Santo André acabou tomando 2 gols, um deles muito cedo. Vai pegar aí um time do Corinthians que num clássico fez um gol bem cedo e o time adversário não conseguiu reagir. Então o São Paulo aí já tem esse agravante de ter um time que tem algumas brechas e que o São Paulo pode correr o risco de tomar um gol muito cedo. Tomando um gol muito cedo, São Paulo não consegue criar situações para empatar a partida. Ele fica com mais volume, troca mais passes, mas não tem efetividade no último terço do gramado. Esse é o grande problema que o São Paulo vem sofrendo nesse início de temporada. A efetividade na parte de frente do seu time. Aqui nós vamos para os próximos jogos do São Paulo, né? São Paulo tem no próximo domingo, no próximo sábado aí o jogo contra o Corinthians, no dia 15, aí às 7 horas, né? Vai ser no Morumbi, né? Com torcida única, assim como todo mundo já sabe. Depois enfrenta o Oeste, né? No sábado seguinte, mais uma semana livre para trabalhar. Terá essa semana para o clássico livre, semana seguinte também livre. Aí depois começa a alternar de novo aí, junto com a estreia na Libertadores. Pega aí a Ponte Preta, que fez um grande jogo contra a equipe do Palmeiras. É veloz, é um time de transição rápida e é complicado para o São Paulo. Ou seja, o São Paulo vai pegar três jogos aí complicados para pelo menos aí tentar fazer de 5 a 6 pontos aí, que é a média desses jogos, porque 3 pontos aí é quase certo contra a equipe do Oeste, que não vem tão bem. Aí pode ser 5 pontos com 2 empates aí nos outros 2 jogos, contra a Ponte Preta e contra o Corinthians, que é um resultado aceitável. Não que seja o melhor resultado, mas é um aceitável pelo nível de futebol apresentado por essas equipes, né, pelas 3 equipes. Mas também pode ser um jogo de 6, né? Essa sequência de 3 jogos, você pode somar 6 pontos, vencendo a Ponte Preta ou vencendo o Corinthians, além do Oeste. Então, essas 3 partidas aí antes da estreia na Libertadores tem que ser pelo menos aí uns 5, no mínimo 5 pontos aí para a equipe do São Paulo. São jogos complicados, é uma semana complicada, mas que daí para o São Paulo se dedicar um pouquinho, já que vai ter a semana livre aí, comparado, por exemplo, ao Corinthians, que jogará no meio de semana,
antes do clássico. E depois, para pegar o Oeste, também terá a semana livre aí para trabalhar sem problemas. São Paulo aí que teve uma semana mais tranquila, né, do que o habitual, já que você sempre tinha algum destaque positivo, negativo, mas teve uma semana bem tranquila aí, tirando aí do cargo jurídico, onde o Leonardo Serafim acabou deixando o cargo jurídico do São Paulo, mas, né, o extracampo aí não foi tão forte essa semana quanto normalmente vinha sendo, e principalmente com problemas, né, o São Paulo não conseguindo negociar ninguém, tendo problemas físicos, problemas de lesão, e pelo menos aí, essa semana que passou, sem nenhum problema mais grave. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui. Eu agradeço muito a todos que acompanharam o conteúdo. Se você concorda ou discorda com tudo que eu coloquei aqui, deixe aí nos comentários. Quer deixar alguma pergunta, sua opinião? Deixe aí também, eu estarei lendo e tentarei responder vocês aí. Se não for, nós somos mais de 140 inscritos aí, então se todo mundo colocar aí, lerei e tentarei responder todos aí o quanto antes. Agradeço mesmo a atenção de todos. Se você veio por esse vídeo, é a primeira vez que você está assistindo, se inscreva aí no canal, que ajuda bastante aí no crescimento e também na criação de conteúdos. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.